Sinopse histórica de Gurupá. Uma história abrangente do município de Gurupá ainda não foi escrita. O melhor trabalho, até esta data, é a tese doutorada de Arlene Kelly, 1984. Família, Igreja e Coroa. Uma história social e demográfica do Baixo Vale do Rio Xingu e do município de Gurupá, 1623-1889. Kelly trabalhou entre 1974 e 1982, vasculhando meticulosamente documentos civis e religiosos encontrados nos arquivos eclesiais e notoriais de Gurupá, Porto de Mós e Belém. Grande parte da informação específica de Gurupá apresentada neste capítulo provém dos seus esforços. Além disso, Jerônimo Trancani, 2006, resumiu grande parte da leitura da língua portuguesa publicada sobre a história de Gurupá na sua tese doutorada sobre conflitos de posse de terras no município. Charles Wagner, 2014, Paulo Oliveira, 1991, Richard Pace, 1998, também escreveram versões mais curtas da história da comunidade. Para além destas obras, a história de Gurupá encontra-se dispersa em publicações escassas em múltiplas línguas, geralmente centrada numa área de interesse singular, por exemplo, listagem de fontes coloniais, descrições de paróquias católicas religiosas, presença irlandesa e inglesa na Amazônia e etc. Ou, mais comumente, breves menções, um diário de viagem de viajantes estrangeiros. Para começar, a origem do nome Gurupá não é conhecida ao certo, embora seja provável que se trate da derivação tupi ou possivelmente caribe. No passado, o nome era soletrado de duas maneiras: Curupá, especialmente durante o século XVII, e mais recentemente Gurupá. Ambas as variações são provavelmente corrupções portuguesas de um termo indígena, que, segundo os estudiosos, poderia ter significado pica-pau verde, porto de canoa, afloramento rochoso quebrado, ou guru, boca, e pá, largura, uma vez que está localizada no ponto onde o canal principal do rio Amazonas divide-se em múltiplos canais estreitos do delta. Independente da origem do nome, Gurupá é um dos mais antigos assentamentos pós-encontro na Amazônia, datando do início do século XVII. A conquista. A chegada dos europeus à Amazônia iniciou um período de despovoamento maciço, criado pela propagação de doenças mortais, guerras de conquista, escravidão e exploração colonial, além do contato. No final dos anos 1500, as estimativas demográficas sobre as populações amazônicas variam largamente, entre 8 e 20 milhões. O declínio da população no século seguinte é geralmente assumido como sendo de pelo menos 90%, se não superior, e levou claramente ao colapso generalizado da vida social e cultural. O historiador John Hemming chamou esse período de anarquia na Amazônia, enquanto o sociólogo Pasquale de Paolo comparou a intrusão portuguesa como tendo todas as características de um genocídio. As vidas das populações indígenas em Gurupá e próximas de Gurupá foram destroçadas. O que emergeria do encontro mortal seriam novas culturas com diferentes padrões de produção econômicos, interação social e padrões de crenças. Embora as expedições europeias no Rio Amazonas tenham começado em 1500, somente no final da década de 1590 é quando os holandeses, ingleses e irlandeses conseguiram penetrar e colonizar sistematicamente a área circundante do Gurupá. Os marinheiros e comerciantes holandeses foram os primeiros na região, estabelecendo uma série de 3 pequenas fortificações.
na Madeira ao longo dos baixos rios Amazonas e Xingu. O terceiro forte, construído em 1609, foi em Gurupá. Chamava-se Mariocai, o nome da população indígena que aí vivia. Os holandeses trocaram por carne de peixe-boi e tartaruga, peles de animais, um corante vegetal de cor vermelha, madeira, cacau, sementes oleaginosas e madrepérola. Também cultivavam cana-de-açúcar e tabaco ao longo do rio Xingu. Os seus ganhos econômicos foram relativamente pobres, mas esses povoados serviram para apoiar as reivindicações holandesas para a área. Nota-se também que os holandeses trouxeram africanos escravizados da Angola para fazer trabalho manual. A presença africana na Amazônia, e provavelmente em Gurupá, portanto, começou quase tão cedo quanto a presença europeia. Os ingleses e os irlandeses não ficaram muito atrás dos holandeses na colonização da área, especialmente no cultivo do tabaco. A área no entorno de Gurupá era particularmente atrativa para esses europeus, porque não havia as companhias reais do comércio a controlar e a tributar as atividades comerciais, nem tropas espanholas ou portuguesas nas proximidades que os obrigasse a sair. Alguns argumentaram, com base em estudos etno-históricos recentes da região, que este cenário colonial levou ao surgimento de um sistema de manufatura dispersa no delta do Amazonas. As potências europeias competiram pela mão de obra indígena, bem como pelo acesso ao território e às rotas comerciais através da construção de entrepostos comerciais fortificados ou fábricas que trocavam produtos manufaturados europeus e uma variedade de produtos florestais e agrícolas. Os portugueses foram a quarta nacionalidade europeia a estabelecer-se na Amazônia. A sua rota para a região, no entanto, passou pelo nordeste do Brasil, durante um período de 41 anos, entre 1574 e 1615. Lutaram e derrotaram os povos otigares de Pernambuco e depois os franceses estabeleceram-se no Maranhão, juntamente com os seus aliados Tupinambá. A 11 de janeiro de 1616, os portugueses desembarcaram no local onde é a atual Belém e construíram um forte de madeira. Em 1621, o rei português criou as colônias autônomas no Maranhão, o Grão-Pará, separando-as do resto da colônia brasileira. Os portugueses buscaram consolidar o seu controle na região e expulsar os europeus não portugueses. Surgiu uma série de missões militares em Gurupá ou em seus arredores. Em 1623, os portugueses atacaram Mariocai, Gurupá, e derrotaram os holandeses, tendo os sobreviventes fugido para a ilha de Tucunjus, provavelmente a grande ilha de Gurupá. Em seguida, os portugueses atacaram as povoações inglesas nas ilhas de Gurupá, e ao longo da fronteira do sul do Amapá, os ingleses fugiram para as colônias irlandesas, onde se juntaram aos outros holandeses que viviam na zona. Os portugueses atacaram novamente, relataram as infligidas grandes baixas, afundaram um navio. Após essas batalhas, os portugueses construíram o Forte de Santo Antônio, em 1624. O forte não ficou de pé muito tempo, após os ingleses, irlandeses e holandeses remanescentes terem se reagrupado e derrotado a guarnição ali estacionada. Naquele momento, a batalha eliminou a única base portuguesa na região fora de Belém. No ano seguinte, chegaram mais colonos holandeses e, juntamente com os sobreviventes de Mariocai, estabeleceram um forte em Mandiutuba, próximo à Foz do Xingu.
perto do rio Machipaná. Em maio de 1625, os portugueses regressaram a Gurupá e atacaram o forte de Mandiutuba. A batalha durou um dia e uma noite, matando entre 100 e 114 colonos. Derrotados, os holandeses fugiram, avisaram os ingleses e irlandeses dispersos na grande ilha de Gurupá sobre a força portuguesa. Os portugueses perseguiram e derrotaram cada grupo numa série de encontros decisivos. A última batalha em Gurupá ocorreu em 1629, quando um capitão inglês tentou, mas não conseguiu tomar o forte. A campanha portuguesa pôs fim às reivindicações do norte europeu e à circundante do Gurupá. Os holandeses fugiram para o norte, para as Guianas, possivelmente seguindo rotas comerciais há muito estabelecidas pelo complexo cultural coriabo. Muitos dos ingleses e irlandeses, contudo, evitaram o ataque português e deslizaram silenciosamente para o interior, onde permaneceram com os seus aliados indígenas. Após essas batalhas, a coroa portuguesa designou Gurupá como capitania, que é uma divisão geopolítica concedida para a colonização e desenvolvimento. Naquela altura, havia apenas 5 capitanias em toda a região amazônica. Os portugueses construíram um forte permanente para proteger o território contra futuras intrusões estrangeiras, um dos 6 na região amazônica. A guarnição de Gurupá impediu novas tentativas de colonização, embora não tenha tido êxito em parar o comércio estrangeiro clandestino.